negativo que já se pronuncia para o sistema de previdência complementar. A situação do sistema é de notória crise. Ele já nasceu sendo o portador da crise, porque a previdência complementar, quando foi criada, levando para a área de atuação do Estado um setor que até aí então era privado, não havia lei que regulamentasse, as empresas criavam os seus fundos de previdência complementar e as leis estavam nos regulamentos e nas normas ditadas pela empresa. E quando o sistema foi criado, ele não veio com a preocupação de melhorar, aprimorar e de proteger efetivamente o segurado do sistema. A preocupação básica, única e exclusiva, foi a de tornar os fundos de pensão então existentes em investidores institucionais nas bolsas de valores, para que até então, naquela ocasião, na década de 70, estavam em crise desde 1971. Como ninguém queria investir, alguns fundos existiam sólidas reservas, o governo enviou então ao Congresso Nacional o projeto da Lei 6435 com o objetivo de disciplinar a aplicação das reservas desse fundo nas bolsas de valores, isto é, em investimentos de risco. Essa marca de fábrica, essa origem defeituosa, permeia a atuação do sistema até os dias de hoje, progressivamente agravando-o. E eu queria focalizar aqui essas contradições que estão levando o sistema da Previdência Complementar a uma situação de impasse se medidas drásticas e radicais não forem efetivamente adotadas, onde o Aeros e outros fundos de pensão são apenas o passo inaugural da quebra do sistema naquilo que pode ser ele representado como instrumento de proteção social dos trabalhadores. O sistema não é técnico, ele é político e no sentido mais negativo e pejorativo da palavra. Hoje se pode dizer que essa orientação política negativa em desfavor dos segurados se transformou numa política de Estado e a continuidade desse estado de coisas representará, num futuro não muito distante, um entrave à permanência do regime democrático em nosso país. Porque o regime democrático não será capaz de conviver com tantas contradições e distorções quando elas vierem efetivamente à tona. Todas as medidas foram criadas a partir da instituição do sistema, foram no sentido contrário ao interesse dos trabalhadores e contrário às melhores e mais recomendáveis normas técnicas, de tal sorte que ele hoje está eivado de contradições que são absolutamente insanáveis. Por exemplo, o sistema de previdência complementar foi instituído como complemento da previdência estatal. O regime geral de previdência social da previdência estatal opera sob regime de repartição simples, depois que o regime de capitalização quebrou por má gestão por parte do Estado. No momento em que o sistema de previdência social oficial quebrou, adotou-se o regime de repartição que leva o sistema de previdência social de degrau em degrau, ladeira abaixo. Pois bem, o sistema de previdência complementar opera no regime de capitalização para conceder os mesmos benefícios que o sistema oficial oferece no regime de repartição simples. Mas já se pode até dizer que, a partir da lei número 109, o sistema passou a operar também no regime de repartição, porque de lá para cá não se admite mais a constituição de planos de benefícios definidos. Todos os planos são de contribuição definida, o que vale dizer são planos
de repartição, já não são mais planos de previdência, são fundos de poupança, porque a chamada verba que recebe a pessoa ao se jubilar tem um limite. Se a pessoa, por acaso, morrer antes de se esgotar esse limite, os seus herdeiros podem receber a diferença. Porém, se ele sobreviver, tiver uma vida mais longa do que aquela que estiver prevista atuarialmente, quando acabar a reserva que está constituída, ele simplesmente deixa de receber qualquer coisa e fica marginalizado. Poderá acontecer com ele mais ou menos o que está acontecendo com os companheiros do Aeros. A Constituição da Previc não obedeceu a critérios técnicos. Ela seguiu os critérios políticos que existiam no sistema das antigas Secretarias de Previdência Complementar, que efetivamente não chegava a fiscalizar porque foi tomada de assalto por grupos de interesses políticos que ali prevaleciam. Vejam bem como conspira contra princípios técnicos a questão do financiamento da Previc. Quem financia a Previc não são os fundos de pensão, são os planos de benefícios administrados pelos fundos de pensão. É o dinheiro dos segurados, participantes ativos e assistidos, que paga para a Previc. E quando a Previc foi criada, já encontrou muitos planos em regime de extinção, planos fechados. E todos nós sabemos que, pela legislação, um plano para ser fechado, ele tem que estar em equilíbrio atuarial. Qualquer ônus não previsto no momento do fechamento vai afetar o equilíbrio atuarial desse plano. Eu cito o exemplo da Previ, por exemplo, que paga alguns milhões por trimestre para a Previc. Sabem quem sustenta esse pagamento de milhões que a Previ paga por trimestre para a Previc? É o plano de benefício número 1, que está fechado desde 1997 e, ao ser fechado, estava em situação de desequilíbrio. Esse ônus, evidentemente, que vai afetar o equilíbrio financeiro desse plano. Uma decisão política e não uma decisão técnica. Nós tínhamos agora uma outra decisão política. Vamos examinar a posição de cada um dos atores que estão presentes na área da Previdência Complementar. A legislação, por influência política, conferiu à ficção jurídica da empresa o papel protagônico na gestão do fundo de pensão. Mas a própria lei estabelece que se o fundo, o plano de benefícios de um fundo estiver em situação deficitária, os assistidos e participantes ativos são convocados a participar da cobertura do déficit. Ora, quem controla a gestão, isso foi dito aqui, se não me tem a memória pela companheira da ANAPAR, é que nos fundos de pensão, quem controla a administração é a empresa patrocinadora. A empresa patrocinadora, então, controla a gestão, mas quando chega na hora do vamos ver se o plano está deficitário, os participantes assistidos são convocados a honrar a cobertura desse déficit. Então, com isso, se criou a figura do administrador juridicamente irresponsável, porque ele tem a prerrogativa de ser o ator protagônico, controla a gestão do fundo, mas quando chega na hora de responder pelos prejuízos, são os segurados que têm que pagar essa conta e não a empresa administradora. Ora, eu vi o parecer político da Secretaria da Previdência Complementar, feita por um técnico, porque esse parecer não é técnico, é político, e eu sempre digo que, no exato sentido da palavra, é um parecer político tremendamente reacionário, porque ele parte de um princípio paternalista e negativo, que a empresa patrocinadora mantém, por generosidade, um fundo de pensão. E se ela mantém por generosidade um fundo de pensão, paga e o sustenta, ela tem o direito, inclusive, de participar dos resultados desse fundo. Então, vejamos, efetivamente, do ponto de vista técnico, quem é que paga contribuições para um fundo de pensão. O único que paga contribuição para sustentar um fundo de pensão é o segurado, é a pessoa física. É o segurado ativo e o aposentado.
A empresa não paga a contribuição. A empresa é um agente repassador de preços e de custos. E é normal, e é assim, porque se uma empresa não repassasse para o seu consumidor todos os custos na fase de produção, ela quebraria. Uma empresa, para ter lucro, precisa, através do seu departamento de formação de custos e preços, pegar e apropriar todas as despesas que ela realiza na fase de produção ou da prestação de serviços. Acrescer esses custos dos impostos que paga o governo e do lucro. Então, no momento em que ela vende o seu produto, ela zera os seus custos. Apesar da empresa zerar os seus custos quando vende os seus produtos, o nosso sistema tributário e fiscal, que é tremendamente defeituoso, que precisa ser reformulado e com urgência, porque ele é progressivo para quem ganha menos e regressivo para quem ganha mais. A empresa ainda goza dos chamados incentivos fiscais. E antes da apuração do lucro líquido para efeito de tributação do imposto de renda, ela tem o direito de abater, hoje, até 20% da contribuição que paga para o fundo de pensão. E, com isso, o patrocínio de um fundo de pensão, que se tornou uma atividade não lucrativa, mas não onerosa, no momento em que a empresa vendeu o seu produto ou o seu serviço, ele passa a ser uma atividade lucrativa, porque a empresa que já zerou os seus custos, ao receber o incentivo fiscal de volta, ela passa a ganhar. E sendo o agente protagônico na gestão do fundo, a empresa pega e aplica as reservas desse fundo de acordo com as suas conveniências. E se é um banco, então a situação é muito pior. Vejam bem, se é um banco, o banco pega e tem um monopólio no recebimento dos depósitos do fundo de pensão. Cito, por exemplo, uma empresa estatal, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil recebe de graça bilhões de reais dos depósitos do fundo de pensão que patrocina e dos participantes assistidos, porque os assistidos são pagos mediante crédito em conta e o dinheiro fica lá no banco. E nós sabemos que depósito é que alavanca a atividade bancária e gera recursos para que um banco possa operar. Ora, o banco, além de receber de graça esses bilhões de reais em depósitos, ele ainda ganha comissão administrando os investimentos do fundo patrocinado. Então, é um negócio altamente lucrativo. É uma deformação brutal do sistema. E é isso que está conduzindo o sistema de previdência complementar a um impasse na situação atual. Outro dado, nós temos os casos de empresas, eu participei uma vez, senador, de uma audiência pública aqui no Senado, e aí esteve junto comigo um depoente que era banqueiro, e ele disse com muito orgulho que era verdade, uma verdade parcial, que o banco por ele administrado mantinha um fundo de pensão e não cobrava nada dos participantes assistidos. Era uma mentalidade que prevalece em certos setores do governo que pensa assim, na empresa privada, quem paga a contribuição é a empresa, sai do bolso do empresário, então ele faz o que quer. Né? Na empresa estatal, quem paga a contribuição é o erário, é o Tesouro Nacional. Então o Tesouro Nacional tem o direito de fazer aquilo que quer. Ora, uma empresa, e são poucas as empresas que mantêm fundo de pensão e não cobram nada dos seus beneficiários. E não são empresas pequenas. As grandes empresas que mantêm fundo de pensão e não cobram contribuição dos seus beneficiários, de um modo geral, ou são grandes empresas nacionais, grupos econômicos poderosíssimos, ou empresas multinacionais. E os beneficiários são os administradores dessas empresas. Por quê? Porque no sistema trabalhista brasileiro, o trabalhador não tem estabilidade no emprego. E como, de modo geral, na pirâmide de uma empresa, a base é de trabalhador não qualificado, essa base roda, é submetida ao chamado turnover, é a demissão imotivada. A empresa mantém nos seus quadros de funcionários aproximadamente 4, 5% dos seus funcionários. E esses 4 ou 5% são constituídos pelos administradores, pelos altos executivos. Então, quem está pagando efetivamente
a manutenção desses fundos de pensão para os quais os altos executivos não contribuem, somos nós, o povão. Pagamos como contribuintes e pagamos como consumidores. Nós pagamos esses benefícios que estão privilegiando muita gente. E agora, recentemente, agora não, aproximadamente, nos últimos estertores da Secretaria da Previdência Complementar, ali se aprovou uma resolução, a famosa CGPC 26. E foi enviada aqui a esta Casa, Senado da República, um parecer político profundamente negativo por um técnico da Secretaria que dizia o seguinte: é necessário, é justo que a empresa participe, tal como está previsto na Resolução 26, da reserva especial de um fundo de pensão, porque se ela paga e ela participa também do pagamento dos prejuízos, é justo que ela participe também do lucro, ou seja, um dinheiro carimbado como fruto da contribuição dos empregados, que só eles é que contribuem, hoje transforma o patrocinador no principal beneficiário do fundo de pensão. Cito o fundo de pensão do qual eu participo, exatamente a Previ. Agora mesmo, para atender a essa resolução CGPC 26, a Previ ostentava no ano passado um superávit, e é estranho que isso aconteça, senador, um superávit, uma reserva especial da ordem de 15 bilhões. 7 bilhões e meio foram dados ao patrocinador. Ora, nós estamos diante de uma evidente distorção. 7 bilhões e meio foram passados para o patrocinador que ostentou o maior lucro da sua história, ou seja, um dinheiro carimbado como recurso da Previdência Complementar serve para ostentar o lucro da ficção jurídica de uma empresa. Isso é uma distorção brutal. Isto fere a consciência de qualquer cidadão. Isto é incompatível com o regime democrático. Essa situação, evidentemente, não pode perdurar. Então, urge, é necessário, é urgente, é inadiável que se faça uma reformulação nesse estado de coisa para que efetivamente se possa pensar num sistema de previdência complementar que seja efetivamente voltado para proteger o trabalhador, porque o atual sistema não o protege. Né? Ainda com relação à Previc, eu quero dizer que a minha observação aqui é técnica. Eu faço essas observações sem nenhuma imputação à competência técnica dos funcionários e daquelas pessoas que são notadas na Previc. É a instituição como tal que não funciona, que é inadequada. O próprio fato de ela ter sido criada para ser sustentada por nós, pelos segurados, e não pelos fundos de pensão, porque os fundos de pensão são meros gestores da nossa poupança. Então, quando eles são convocados para pagar as contribuições à Previc, eles estão pagando com o nosso dinheiro. Né? Então, nós temos o direito de exercer uma fiscalização e opinar naquilo que nos diz respeito efetivamente. Né? Então, não temos conhecimento de que esta instituição que substitui a Secretaria da Previdência Complementar, que funcionava com recursos do Tesouro, recursos orçamentários, esses recursos prevalecem, eles continuam existindo no Tesouro, simplesmente foram aliviados, porque a carga foi transferida do Tesouro Nacional para nós. Nós é que passamos a pagar o funcionamento da Previc. Funciona para atender o interesse dos segurados? Não, senhor, não funciona. Não foi criada para isso. Efetivamente, isso sem que isso implique numa imputação de incompetência ou de parcialidades nos administradores que estão à frente da Previc. Não, é uma realidade, é uma política de Estado que desnatura um objetivo como o da Previdência Social. Nós, os segurados, não temos voz. Somos meros agentes passivos assistindo à manipulação dos nossos recursos aplicados inteiramente ao arrepio das suas funções sociais.
E se esta situação perdurar, senador, se não for urgentemente corrigida, o sistema entrará brevemente em uma crise, porque o caso do Aeros com O e do Aeros com U e de outros fundos de pensão que já quebraram, representa apenas o início da quebra de um sistema que não foi criado com a finalidade de proteger socialmente os interesses da classe trabalhadora, mas simplesmente para servir de base de financiamentos a situações que não têm nada a ver com o interesse dos trabalhadores. Eu quero me congratular com Vossa Excelência, senador, a quem eu conheço como um ex-dirigente sindical extremamente combativo, lutador, autêntico dirigente sindical, e que tem honrado com a sua atuação aqui no Senado da República a sua biografia como ex-dirigente sindical, e representa efetivamente um orgulho e uma esperança da classe trabalhadora. Que Vossa Excelência seja bem sucedido e que, se Vossa Excelência precisar, nós nos colocaremos inteiramente ao seu dispor, porque é preciso resgatar as finalidades sociais do sistema de previdência complementar, que estão completamente descaracterizados, se transformaram em simplesmente um sistema que financia atividades econômicas sem nenhuma finalidade social. Eu quero cumprimentar o doutor Rui Brito pela sua exposição e dizer que, de fato, as denúncias que estão sendo colocadas aqui, eu diria não é nem denúncia, os alertas são da maior gravidade. Eu, sinceramente, acho que depois dessa audiência pública, nós vamos ter que levar esse material para uma discussão dentro do Executivo. Fazer um grupo, ir lá e aprofundar esse debate. Porque vocês estão dando aqui um alerta para onde irão os fundos de pensões se continuarem da forma do que aqui está sendo escrito. E eu, de fato, estou preocupadíssimo. Eu vou pedir até para a senadora Ana Rita, que é a minha vice-presidente na Comissão de Direitos Humanos, que ela assuma lá. Eu prometi que estaria lá, mas não vou ter que ficar aqui. Eu sei que estão ministros convidados, ela vai assumir lá. Eu sei que ela está assistindo nesse momento, na expectativa que nós temos no sistema interno, que ela assuma a coordenação dessa audiência. É uma audiência importante também lá. O senador Sérgio Petacão me lembrava agora que vai discutir a Lei Maria da Penha, vai empossar a subcomissão da mulher. Nós vamos continuar aqui no debate. Eu já pedi para ela, senador Sérgio Petacão, que ela assuma. Eu queria registrar aqui que estiveram conosco aqui já e participaram: o senador Ana Amélia, o senador Cacildo Maldani, o senador Ciro Miranda, a senadora Lídice da Mata, e o senador Sérgio Petacão, que está aqui conosco, vai usar a palavra no momento que ele entender adequado, e também o senador Vicentinho. Então, nesse momento, nós vamos formar uma outra mesa. Eu convidaria os 4 convidados, que fosse ao plenário, e eu já agradecendo a todos. O debate vai continuar pelo tempo que for necessário. Eu convidaria, nesse momento, a Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o Luiz Antônio Castani Maia, advogado processo Aeros, o senhor Fernando Luiz Albuquerque Faria, vice-advogado-geral da União, representante do advogado-geral da União, o senhor Luiz Inácio Lucena Adames, e também o senhor Gilberto Antônio Vieira, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Empresa de Crédito Comtec. Olha, independente da divergência, eu quero, ao mesmo tempo, cumprimentar que todos... Isso, pudemos justificar lá, mas tá bom. Eu quero informar que todos os convidados fizeram presente. A lista está aqui, a segunda mesa, eram 8 e os 8 estão aqui presentes para que a gente faça o debate. Eu peço a todos que sentem. Esse é um bom sinal, que ninguém está fugindo do debate e que a gente possa, a partir dessa audiência, avançar, né? Não só olhar para trás, mas olhar para frente, em matéria dos direitos dos nossos aposentados e pensionistas que estão aqui no plenário, Aeros, pessoal da Transbrasil, pessoal dos portos já me ligou também, a assessoria me informou que estão preocupados, que o próximo fundo a continuar assim, que poderá falir aeroportos.
enfim, e que essa reunião a gente faça essa audiência pública e a gente consiga dar um passo além depois. Inclusive com uma reunião amanhã já no Ministério da Previdência, que eu faria o possível para estar junto, inclusive. Eu dificilmente vou ao Ministério, viu? Eu acho que eu tenho que abrir as portas e ficar aqui, mas esse caso está me preocupando demais. Não só pela história do Aeros, que eu fui diversas vezes. Então, eu gostaria de passar de imediato a palavra, e vou seguir de novo a ordem aqui, para o senhor... Eu vou botar o Luiz Antônio Maia, advogado do processo Aeros. Está aqui o Maia na mesa já. Doutor Maia, eu vou passar a palavra para o senhor por 15 minutos com mais 5, e depois vou passando a palavra para o Fernando, para a Graziela e depois para o Gilberto. Doutor Maia, com a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, senador Paim e a comissão pelo convite, pela oportunidade. Vou entrar direto no assunto, que é o caso Aeros. Foi na primeira parte aqui dos trabalhos, houve uma abordagem sobre o geral dos fundos de pensão, com a presidenta da ANAPAR, com o querido Rui Brito, que há um bom tempo já não via e não tinha oportunidade de aprender com ele, que está aqui conosco. Queria cumprimentar também o doutor Dagomar, da Previdência, pela postura de ter vindo aqui para esse debate. Bom, amigos, nós tínhamos, para fazer uma breve rememoração, nós tínhamos antigos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão. IAPB, IAPI, todos nós sabemos, todas as nossas cidades têm um bairro com esse nome, normalmente. Os antigos IAPs funcionavam num regime chamado... Só para dizer que Porto Alegre tem, viu? Tem, não é o IAPI. Você conhece. Exatamente. Funcionava num regime chamado de repartição de capitais de cobertura. Nesse regime significa, existe reserva composta, completa, mas é para pagar os aposentados, para pagar os benefícios, para pagar aposentadoria e pensão. Essa é uma questão importante. Existe a reserva, só que é uma reserva só e para pagar tão somente as aposentadorias e pensões. No sistema do INSS não existe reserva nenhuma. E no regime de capitalização, que é o terceiro regime, existem duas reservas. Então, nós temos três sistemas. Um que não tem reserva nenhuma, outro que tem reserva só para os assistidos, e um terceiro regime, que é o de capitalização, que tem a reserva proporcional dos ativos e a reserva integral dos assistidos. Os IAPs tinham apenas a reserva dos aposentados, era o chamado regime de repartição de capitais de cobertura, que é aquela reserva que foi usada para construir Brasília, etc, etc. Todos nós sabemos um pouco dessa história. Depois os IAPs foram fundidos e virou o então INPS. Pois bem, e os fundos de previdência complementar funcionavam também sob o regime de capitalização. A Lei 6435 de 77, e normalmente funcionava no interior das empresas. A Lei 6435 de 77, ela veio impor um novo regime, que é o regime de capitalização. Antes eles funcionavam em repartição de capitais de cobertura, passaram a funcionar, na sua grande maioria, passaram a funcionar em regime de capitalização. Significa dizer, eles tinham apenas uma reserva dos aposentados, passaram a ser obrigados a constituir a reserva proporcional dos ativos. À medida que a população ia envelhecendo, essa reserva ia crescendo, depois ele se aposentava, passava para outra reserva, que é a reserva dos assistidos. Este é o início. Então, na verdade, era um sistema extremamente seguro, porque regime de capitalização significa acumular antes para fruir depois. Eu primeiro junto o dinheiro para depois poder me aposentar. É diferente do INSS. No INSS, eu estou contando que a geração que está trabalhando paga a minha aposentadoria, por exemplo. Ou eu estou contando que hoje eu, na ativa, pagando o aposentado, a geração que vem depois de mim, ela vai contribuir também para continuar pagando. Esse é o regime sem reservas, é a chamada repartição simples, já que o doutor Rui Brito comentou anteriormente. Pois bem, em 77 veio essa mudança legislativa, e foi uma mudança excelente. O Rui Brito recompôs a questão da criação da Lei 6435, aliás, da Lei 6404, que é a Lei das SA,
um ano antes. Mas ainda antes disso, ainda no ano de 76, nós tivemos a criação da CVM. Então nós tivemos, primeiro, criação da CVM, segundo, a Lei 6404, que é a lei das SA, e terceiro, aí sim, no ano seguinte, nós tivemos a Lei 6435. Era o quê? Era o governo Geisel, com o seu projeto de desenvolvimento, que ele primeiro regulamentou o mercado e depois regulamentou o investidor, que era o fundo de pensão. Isto em 77. E foi dado um prazo de 120 dias para que as entidades fizessem um plano de adaptação. E depois esse prazo acabou sendo ampliado. O prazo de adaptação, não. Para fazer o plano. O plano deveria ser feito em 120 dias. Mas a adaptação ao plano poderia ser feita em 3 anos. Isso foi sendo ampliado até chegar a 20 anos. Então isso é para dar o histórico. A rigor, fundo de pensão no Brasil foi muito bem regulamentado. Não foi como nos Estados Unidos, por exemplo, onde o fundo de pensão não tinha personalidade própria e pegava todo o seu dinheiro e aplicava na própria patrocinadora, como aconteceu com a Enron. Então a legislação já de 77 no Brasil foi criada para evitar isso. Para evitar, primeiro, que continuasse funcionando dentro da patrocinadora sem personalidade jurídica própria e, segundo, para que aplicasse todo o dinheiro dentro da patrocinadora, como ocorre até hoje nos Estados Unidos. Então, desde 77, tínhamos uma legislação boa, uma legislação interessante do ponto de vista da condução dos fundos de pensão, por mais que carecesse, evidentemente, de aperfeiçoamento. Pois bem, indo ao caso Aeros, indo aos fundos que têm problema. Como é que um fundo que deve ter 2 reservas, a dos ativos e a dos aposentados, não consegue dinheiro para pagar nenhuma delas, nem os aposentados? Como é que acontece isso? Foi citado o caso do POR. Vamos citar outro, que é o CAPAF, que é o Fundo de Pensão do Banco da Amazônia, que é um banco federal, que este mês pagou abaixo de liminar, porque não tinha 1 centavo para pagar benefício. Como é que se justifica isso num banco federal? Que fiscalização é essa que não viu? E o Banco da Amazônia dizendo, não, eu só pago se trocar de plano. Mas peraí, você deve para o plano velho ou para o plano novo? Eu devo para o plano velho. Então como é que deve para o plano velho, mas quer pagar para o plano novo? Chantageando o participante para trocar de plano de benefício? Se não trocar, não come. É digno isso? Dizer para velho, para gente, para idoso, para gente beneficiária do Estatuto do Idoso, se não para trocar de plano, não vai comer este mês. Isso é digno? Isso é respeitar direitos humanos? Foi isso que aconteceu no Banco Federal, sob os olhos da Previc, do órgão de fiscalização, que admite e aparentemente parabeniza que esse tipo de coisa aconteça. Pois bem, voltamos ao caso Aeros. Estamos dizendo, os fundos de pensão devem funcionar sob o regime de capitalização. Significa, deve ter uma reserva dos ativos e deve ter uma reserva dos aposentados. Tudo previamente constituído. Quando se aposentou, o dinheiro deve estar todo lá. Como é que nasceu o Aeros? Com 3 fontes de financiamento. Contribuição da patrocinadora, contribuição do participante e uma terceira fonte de financiamento chamada, que era um percentual da receita voada doméstica. Cada bilhete doméstico vendido, 3% deveria reverter para o Instituto Aeros. Uma forma curiosa de constituir um fundo de pensão. Uma forma engenhosa de constituir um fundo de pensão. E eu queria chamar a atenção para um vício que eu tenho visto com alguma frequência, de começar a falar de direito do trabalhador pedindo desculpas. Pois é, não era 1 por 1, mas agora é. Um dia falando com o professor Rio Nogueira, que foi o grande gênio da Previdência Complementar Brasileira, o grande gênio da Previdência, difamado pelos neoliberais em geral, o grande atuário que o Brasil já teve, lamentavelmente falecido há poucos anos. E o professor Rio Nogueira dizia, por que a contribuição da patrocinadora deve ser diferente, deve ser maior do que a contribuição do participante? Por uma razão singela, a sua capacidade contributiva é maior do que a capacidade contributiva da pessoa física. Então, a visão social do sistema leva que, necessariamente, quem tem capacidade contributiva maior, contribua mais. Portanto, não é imoralidade nenhuma numa contribuição de 2 por 1, por exemplo. E nós chegamos numa fase que dá a impressão que tem que pedir desculpas porque o fundo funcionava com 2 por 1, o que não era o caso do Aeros. Mas o Aeros tinha uma configuração engenhosa, que era este percentual da receita voada doméstica. Pois bem, 3 fontes de financiamento, e chamo a atenção para o seguinte, a contribuição da patrocinadora era de um percentual sobre a folha total de pagamento. Significa dizer, se tivesse 10 mil empregados da Varig vinculados ao Aeros, ela pagaria 9% da folha total de pagamento. Se tivesse um empregado da Varig vinculado ao Aeros,
a patrocinadora pagaria 9% da folha total de pagamento. Para que isso? Para impedir uma política da patrocinadora expulsar participante do fundo de pensão como forma de reduzir a sua própria contribuição. Que é isso que, por sinal, a gente vem assistindo até hoje, a partir do momento que implantaram essa chamada paridade, que se configura, na verdade, uma falsa paridade, não é? Então, havia, como custeio, nós estamos falando, havia 3 fontes de financiamento. Participante, a patrocinadora, sobre toda a folha, participante e a terceira fonte de financiamento. O que é que houve em 1992? Há um outro fundo que é o Aeros, que é da VASP. Mas as companhias aéreas brasileiras, todas à época, tinham essa condição de contribuir com 3% para o Aerus. Na época, quando o Canhedo comprou a VASP do Estado de São Paulo, na época dirigido pelo Orestes Quest, governado pelo governador Orestes Quest, o Canhedo, a seguir, veio aqui no DAC, Departamento de Aviação Civil, dizendo, não quero mais contribuir com a terceira fonte. Resposta do brigadeiro. Primeiro, quem contribui não é você. Quem contribui é o consumidor. É quem compra o bilhete. Se você for reduzir em 3% passagem aérea, mas parece que não é isso que você está propondo. Segundo, é condição do contrato de concessão. Se você não quer repassar esses 3%, porque é mero repasse, se não quiser repassar do que você arrecada do consumidor, me devolva a concessão, me devolva as linhas aéreas. E o Canhedo voltou para casa, mas não ficou quietinho. No ano seguinte, ele voltou para o DAC. E, quem sabe, lá, munido de melhores argumentos, que nós não sabemos quais são, invocando um parecer que nunca foi visto, e que já foi pedido, e que diz, não, por aqui não existe parecer nenhum, o DAC, a quem nunca competiu opinar sobre custeio de fundo de pensão, liberou, ninguém mais precisa pagar a terceira fonte de financiamento. E a quem competia opinar sobre custeio de fundo de pensão, que era a Secretaria de Previdência Complementar, ficou quietinha, nada disse. O que não competia opinou e autorizou o Canhedo, o DAC. E a quem competia, que era a Secretaria de Previdência Complementar, ficou quietinha e deixou o fundo sem uma das 3 pernas de equilíbrio do financiamento. Isso em 92. Em 95 foi criado o Plano 2 do Aeros. Onde é que está o grande problema da criação do Plano 2? É que mudou o critério de contribuição. Nós falamos no começo. O critério era 9% da folha total de pagamento. Em 95, com a criação do Plano 2, virou 9% da folha de participantes. Reduziu bastante. Ele poderia ter criado um novo plano? Poderia, mas não com aqueles 9%. Aqueles 9% já eram. Então houve uma redução brutal da contribuição da patrocinadora, que passou a contribuir com o mesmo dinheiro, passou a contribuir para 2 planos diferentes. Desfalcou o dinheiro do primeiro plano, e isto foi autorizado pela Secretaria de Previdência Complementar. Se omitiu no fim da terceira fonte e autorizou agora que fosse reduzida a contribuição de 9% do total da folha para... da folha total para folha de participantes. Aí veio o segundo problema, nós estamos falando 95, falamos 92, terceira fonte, falamos 95, este problema de quebra de critério de custeio. Falamos agora, 97, saída da TAM. A TAM também pertencia ao fundo, mas qual era o problema? O problema é que o Estatuto do Aeros previa, quem quiser sair, nós vamos fazer o cálculo para dizer o quanto tem que aportar aqui no fundo de pensão. Quem quisesse sair, teria que aportar dinheiro. A TAM saiu levando o dinheiro do fundo de pensão. Arrancou, tirou o dinheiro do fundo de pensão e levou para um banco privado. Ora, o estatuto da entidade foi quebrado, era outra coisa que previa o aporte para aquele contingente que já estava lá dentro. Foi quebrado. Também aí em 97. Em 2002, nós tivemos uma situação extraordinária. Extraordinária. Há 2 dias do final do governo Fernando Henrique Cardoso, a Secretaria de Previdência Complementar aprovou uma modificação de estatuto. Estilhaçou aqueles 2 planos em, se não me engano, 19 planos de benefícios, se não me engano. Passou a ter plano 1 Varig, plano 2 Varig, plano 1 Transbrasil, plano 2 Transbrasil, plano 1 SATA, plano 2 SATA, plano 1, o diabo. 19 planos, com a seguinte característica no que se referia a Varig.
A partir de hoje, a patrocinadora poderá contribuir com quanto quiser, quando quiser e se quiser. A Secretaria de Previdência Complementar aprovou a figura da patrocinadora que não patrocina. E evidentemente que a Varig nunca mais quis patrocinar nada e nunca mais verteu dinheiro para nada, até porque a companhia já estava numa situação difícil naquele momento. Nós estamos falando final de 2002. Pois bem, mas no decorrer desse tempo todo, nós tivemos, em vários momentos, a Varig não pagava. Chegava no final do ano, batia na porta do Aeros, não conseguia pagar. Não seja por isso. Não seja por isso. Vamos renegociar essa dívida. E esta dívida era renegociada. 5 anos de carência e mais 15 para pagar. Isso era um contrato. O contrato vinha a compor o ativo do plano de benefício. Dentro do balanço nós temos o ativo e o passivo. No ativo nós temos os bens e os direitos. Estavam ali os direitos. Um contrato com a Varig se comprometeu a pagar. Pega-se o contrato, leva lá na Secretaria de Previdência Complementar. No ano seguinte, no entanto, a Varig, olha, lamentavelmente, não consegui pagar de novo. Não tem problema. Vamos renegociar. Alguns com garantia, alguns com garantias inimagináveis. Por exemplo, dou como garantia os recursos financeiros da conta número tal da Agência Centro do Rio de Janeiro. Ora, a garantia foi o número de conta. O número de conta não dizia, teve contrato que não dizia. Teve contrato que dizia que entrava fatura de cartão de crédito. Mas teve contrato que não dizia de onde entrava dinheiro. Então a garantia era o número da conta, dou como garantia o número da conta. Ora, nós temos a resolução CGPC 17 que dizia, para caso de renegociação de dívida de patrocinador, o que é que deveria ser feito. Nada daquilo foi cumprido. As garantias, efetivamente, eram pífias. Significavam a volta ao sistema anterior, que era aquele que, se a patrocinadora quebrasse, o fundo quebrava junto, que era aquele dos Estados Unidos, que era aquele que o legislador de 1977 quis evitar quando fez a Lei 6435. Pois bem, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Renegocia, carência, 15 anos para pagar, 5 anos de carência, 15 anos para pagar. 6 vezes, 7 vezes. 5 anos, carência e tal, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 21 vezes. 21 vezes a Varig bate na porta do Aeros e diz, eu não posso pagar, não tem problema, vamos fazer um contratinho, levar lá para o governo, para a Secretaria de Previdência Complementar, que fica tudo bem, dando essas garantias pífias que eram dadas na época. Então a pergunta é, como é que um fundo de pensão quebra em regime de capitalização? Quebra quando se adota a fantasia de que uma pilha de contratos equivale a dinheiro. Na hora que a Varig quebrou, tinha uma pilha de contratos. Em valor, sei lá de quanto, hoje em valor próximo provavelmente a 5 bilhões de reais. Corrigindo, talvez até mais do que isso. Não tinha dinheiro, só tinha papel. Só tinha papel. O ativo econômico financeiro do balanço do Aeros era composto de papel. Dívidas da patrocinadora e tal. E como é que a autoridade pública autorizou isso? E aqui não entra um governo só. Isso começou lá em 85. E veio um governo atrás do outro, todo mundo coonestando este absurdo que é empilhar contratos. Então se criou um regime, não era de capitalização, que exige capital, criaram o regime de contratação, que exige fazer contrato. E empilha contrato, empilha, vai comer contrato, vai dividir um pedaço de cada contrato para participante, para assistido, para aposentado. Não vai. Então o fundo quebrou e hoje paga em processo de liquidação. Por conta disso, nós movemos uma ação civil pública. E tão flagrantes as ilegalidades que nós obtivemos antecipação tutela no 2º grau. Desembargadora Federal Neuza Alves, aqui no TRF de Brasília. A União levou num primeiro momento, a União não pagava, e a gente forçando, intimava, não pagava, pedimos sequestro de verba de publicidade do governo, que costuma ser a verba mais inútil, com perdão da franqueza. Pedimos esse sequestro, o juiz naquele momento não deferiu, mandou intimar mais uma vez e tal. A União entrou com pedido de suspensão de segurança no STJ. O presidente do STJ entendeu que não havia matéria legal, mas apenas matéria constitucional, remeteu para o Supremo. Era a presidenta a ministra Ellen Grace. A ministra Ellen, naquele momento, suspendeu tão somente a multa diária que nós tínhamos conseguido fixar contra a União.
Só que uma decisão sem multa diária e sem outro mecanismo de pressão é uma decisão complicada, uma decisão eunuca. Tentamos cumprir. Num determinado momento, quando foi ratificada a decisão, dizendo ela vale, tem que cumprir de uma vez, a União entra com um aditamento ao pedido, com um novo pedido de suspensão, um novo pedido naquela suspensão de liminar. Eu estou meio perdido no meu tempo. A União entrou com um novo pedido de suspensão de liminar no Supremo, aí já era presidente o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar, ele entendeu por suspender completamente. E aí é que é o terrível. Esse incidente chamado suspensão de segurança ou suspensão de liminar é um incidente terrível. Ele não tem nada a ver com o fundo da causa. Não tem. Ele diz respeito a dano à ordem pública, a dano à ordem econômica, a dano à ordem à saúde pública, mais uma outra coisa. Por exemplo, mando comprar hoje 10 milhões de vacinas contra pólio, por meio da empresa do meu filho. Aí entra alguém com ação popular, tranca. A União pode entrar diretamente no presidente do tribunal, dizendo, independentemente de qualquer coisa, há dano à saúde pública. Ele não olha o mérito, ele olha a saúde pública, economia, etc. E pode conceder essa suspensão de segurança ou a suspensão de liminar. E o presidente Gilmar Mendes, presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, entendeu por suspender. Numa audiência que nós tivemos lá, até aqui registro o agradecimento ao senador Álvaro Dias, que não está aqui no momento, mas o reconhecimento pelo trabalho que ele também desenvolveu junto com o senador Paim nessa questão do Aeros. Estive com o ministro Gilmar, junto, a convite do senador Álvaro Dias, e ponderando, senador, ministro, da maneira como foi dada a suspensão de segurança, é até o trânsito em julgado dessa ação. E o trânsito em julgado dessa ação civil pública em defesa dos participantes do Aeros só vai se dar daqui a 15 anos, todos estarão mortos. Então, aí ele disse, não, isso eu posso ver no meu voto, nós vamos ver no dia do julgamento. E, de fato, no dia do julgamento, o ministro Gilmar modificou seu voto, dizendo, eu mantenho a suspensão só até o julgamento de mérito do primeiro grau, a sentença do juiz da 14ª vara. No momento porque ele disse, eu me sinto desconfortável de autorizar um gasto tamanho desse da União, sem que nós tenhamos a sentença de primeiro grau. Ora, nós ponderamos, não temos de primeiro grau, mas nós já tivemos 3 desembargadores, ainda em agravo de instrumento, que já se manifestaram a favor. Não, mas não interessa, eu quero a sentença de mérito para não abrir um precedente dessa magnitude e tal. Pois bem, foi o entendimento do ministro. Tivemos votos maravilhosos do nosso lado, na tese que defendíamos, o voto do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, voto do ministro Marco Aurélio Faria de Mello, voto do ministro Carlos Aires Brito, voto do ministro Eros Grau. Tivemos 4 votos no Supremo e os demais não foram a nosso favor para viger agora. E os demais não foram ruins, exceto o do ministro Joaquim Barbosa, que queria jogar para o julgamento da apelação. E a apelação significa mais 5 anos. Enquanto que o julgamento do mérito no primeiro grau, nós devemos ter ainda este ano. Então, o julgamento de mérito no Supremo, ele não foi ruim, ele podia ter sido bem melhor, mas ele não foi ruim a partir do momento daquela modificação, quando sensibilizou o presidente Gilmar no sentido de alterar o entendimento anterior dele, quando percebeu que, de fato, a decisão daqui a 15 anos seria muito ineficaz. Muito ineficaz. E foi assim o resultado daquilo. E no primeiro grau a coisa ainda não avançou o suficiente para chegar ao ponto de julgamento. Então nós temos a esperança de que esse julgamento venha a ocorrer até o mês de julho. Temos essa esperança. E aí, se o julgamento for favorável, e eu tenho dificuldade em construir uma tese de por que não seria favorável. Se a União aprovou cada um daqueles contratos, cada atrocidade, cada mudança de contribuição, o fundo nasce com 3 fontes. Uma, contribuição total da folha, a outra, 3%. Tira primeiro a perna dos 3%, o órgão a quem não cabia opinar sobre isso, e o órgão a quem cabia opinar se omitiu desgraçadamente. Segundo, altera o critério de contribuição de 9% da folha total para 9% da folha de contribuição, da folha de participantes do plano 1. Diminuiu radicalmente a contribuição para aquele plano. Depois nós tivemos a história da saída da TAM, depois nós tivemos o estilhaçamento dos planos de benefício em 2002 e aquela autorização para contribuir com quanto quisesse, quando quisesse, se quisesse. E, por fim, os 21 contratos com a Varig, os 8 contratos com a Transbrasil, ilegais, ilegais, ilegais. O regime de capitalização foi desnaturado para ser transformado em um regime de contratação. Empilha contrato aí, faz de conta que um dia isso vai ser pago.
E essa questão de contratação permanece hoje em outros fundos de pensão. Lá no BASA, lá na CAPAF agora, está havendo tentativa de fazer um contrato daqueles onde não se paga o principal, se paga de vez em quando um jurinho, não é? Então, isso está sendo cotidiano na Previdência Complementar Brasileira. O caso Aeros foi um, tem outros que gostaram da ideia, não diz respeito apenas a Petros, não, aliás, perdão, a Portos, diz respeito também à CAPAF, por exemplo, que nós acabamos de comentar, fundos que vêm enfrentando dificuldade, onde a fiscalização é pífia, é ruim, e é essa a situação em que nós chegamos. Teria algumas questões a levantar sobre a legislação de fundo de pensão. Então é melhor... Então eu posso encerrar. Obrigado, amigos. Desculpe o tempo. Doutor Maia, me permita, vocês vejam a emoção, a força, e ele está fazendo um tratamento, assim mesmo ele fez questão de vir aqui, acho que é um gesto nobre, eu gostaria de dar uma salva para ele, porque todos sabem exatamente o que ele está fazendo. Passo a palavra nesse momento ao doutor Fernando Luiz Alberque Faria, vice-advogado-geral da União, representante do advogado-geral da União, o senhor Luiz Inácio Lucena Adams. Com o tempo e com a tolerância que foi dada aos outros. Okay, obrigado. Eu gostaria de cumprimentar os parlamentares aqui presentes, na pessoa do senador Paulo Paim. Queria cumprimentar a doutora Gabriela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o nosso colega o doutor Luiz Antônio Castanha Maia, né, que é o advogado do processo Aeros, doutor Gilberto também Vieira, secretário-geral da Contec, também os outros palestrantes, né, e senhoras e senhores. Né. Eu vou aqui tratar mais das questões que cabem à Advocacia Geral da União, inclusive uma demanda do governo federal, que ocorreu na época que o advogado-geral da União era o Luiz Antônio Toffoli, né, Dias Toffoli, né, relativamente à possibilidade de fazer um acordo. E o acordo se refere a dois processos, né, o processo de defasagem tarifária da Varig, né, que é o recurso extraordinário 571.969, e o outro processo que o doutor Castanha Maia falou, né, que é relativamente à ação civil pública e que foi deferida aquela suspensão da antecipação de tutela, né, no qual se cobra uma indenização para o Instituto Aeros. Né. É importante informar que, diante dessa demanda, né, o governo federal, eu sei que todos se sentem muito envolvidos com essa questão do caso Aeros, né? Não digo que a Advocacia Geral da União também não sinta da mesma forma, né? E todos têm tentado, à medida do possível, arrumar uma solução, né? Claro que, no caso da Advocacia Geral da União, a gente tem sempre as nossas amarras, né? Nossas amarras legais, né? Para poder tentar fazer qualquer acordo. E, além disso, é importante até dizer que qualquer acordo ele sempre perpassa também pela participação, pela autorização, né, daqueles ministérios que têm um envolvimento na questão objeto do acordo. Né. Foi, então, em virtude dessa demanda, o governo federal foi instituído um grupo de trabalho, né, pela portaria 474 do Advogado-Geral da União, de 1º de abril de 2009, e no qual participou diversos órgãos. Né? Participou a Procuradoria-Geral da Fazenda, representando o Ministério da Fazenda, também a Secretaria do Tesouro Nacional, participou também a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, também a Secretaria de Previdência Complementar, também esteve presente, também teve a participação do Ministério da Defesa, em virtude da defasagem tarifária, o outro processo, né? Também do Ministério do Trabalho e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e também da Casa Civil. Né? Nesse grupo que foi composto, é importante dizer,
foram compostos por técnicos também, que buscaram trazer informações, né, para o grupo de trabalho, para esse exame pela Advocacia Geral da União de uma tentativa de acordo. É importante dizer que também todos esses órgãos, eles encaminharam, na verdade, representantes da sua área jurídica, ou seja, são órgãos que são vinculados à Advocacia Geral da União, órgãos de execução da Advocacia Geral da União, né? Nesse estudo foi levantado todas as ações, foi conversado sobre a suspensão da antecipação de tutela, né, do RE, das perspectivas de vitórias ou não, de perdas, né? Só que, infelizmente, nesse grupo, eu posso até deixar depois, senador, uma cópia do relatório aqui, né, para a comissão, né, houve algumas conclusões que nos deixam numa sinuca de bico para eventual acordo, né, em relação a utilizar aqueles valores que eventualmente a União pode ser condenada pela defasagem tarifária, né, utilizar desses valores para fazer um acordo em relação aos processos do Instituto Aeros, né. O que foi a primeira conclusão dada desse grupo de trabalho foi que se verificou que os créditos tributários da União, as empresas do Grupo Varig, eles extrapolariam o valor de uma possível condenação, né, no caso da defasagem tarifária, né. Em relação a essa questão, até foi questionado, foi até analisado pelo grupo, se eventualmente não teria uma preferência o Instituto Aeros, porque ele teria uma garantia, né, que lhe foi dada, né, pela Varig, que era justamente esse processo da defasagem tarifária. Só que, infelizmente, nós temos dois óbices jurídicos, né, que não dá para, infelizmente, a gente entender que o Instituto Aeros teria essa preferência. Qual é o primeiro óbice jurídico? O primeiro óbice jurídico que a Varig ela ainda está em recuperação judicial, né, chegou-se até a decretar a falência, mas depois houve um recurso em relação a essa decisão, voltou à recuperação judicial, e quando, nesse momento de recuperação judicial, né, a Lei 11.101, ela determina no seu artigo 49, parágrafo 5º, né, que é a Lei da Recuperação Judicial e Falências, ela dá, na verdade, ela suspende todos os pagamentos, mesmo menos aqueles relativos a débitos tributários, né. E também temos um outro problema que nós verificamos, que seria o artigo 122 dessa própria lei, né, que determinaria a compensação, né, de valores já devidos, né, mesmo em virtude da falência. E deparamos perante esse primeiro óbice, né, jurídico para a questão desse acordo, né. E aqui é importante dizer que a atuação da Advocacia Geral da União foi técnica, buscou, na medida do possível, uma solução, só que os advogados públicos, tal como qualquer servidores, a gente não poderia ir de encontro à lei, mesmo que nos sensibiliza muito a situação do caso do Instituto Aeros, né? A gente tem esse óbice que não seria possível, ao menos que haja uma alteração legal, haja uma decisão política de alterações legais que possam nos auxiliar, né? Outro ponto que foi levantado pelo esse grupo de trabalho entende que não seria possível aportar espontaneamente, porque existe uma vedação na Constituição, do artigo 202, parágrafo 3º, espontaneamente recurso a uma entidade fechada de previdência complementar. A Constituição ela veda que a União, os entes federativos façam esse aporte espontaneamente. Depois eu vou até conversar um pouquinho mais sobre esse artigo 202, que eu fiz uma análise mais detida sobre ele. Outro ponto que foi levantado, até em virtude dessas questões relativamente à preferência em pagamentos, foi levantado a impossibilidade de você realizar pagamentos em dinheiro pela Fazenda, né, após sentença judicial transitar julgado, que não fosse mediante precatórios, né? Foi levantado esse ponto, muito embora a Procuradoria da Fazenda tentou uma saída alternativa, que era a expedição de títulos, mas mesmo assim
haveria ainda esses óbices relativamente aos débitos tributários que, no primeiro momento, continuam, em virtude das disposições legais, da preferência, sendo preferidos, inclusive, aos créditos do Instituto Aeros, né? Enfim, outro ponto que foi levantado também pelo esse grupo de trabalho foi relativamente ao princípio da economicidade, né? O Tribunal de Contas da União, ele tem batido muito nos acordos judiciais que têm sido feitos pelo governo federal e pela União, dizendo que, efetivamente, o acordo tem que dar uma vantagem econômica para a União. E, em virtude disso, não é possível, sob pena até da preponderância do interesse público, de fazer um eventual acordo que não observe esse princípio, né? Mas eu queria dizer que essas foram conclusões iniciais do grupo. O que aconteceu? Quando essas conclusões foram primeiramente oferecidas pelo advogado-geral da União, já agora sobre a advocacia sob a gestão do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, ele preocupado com a situação, ele pediu mais uma verificação. Primeiro, ele procurou ver se, eventualmente, aqueles débitos tributários da Varig, se aplicando leis relativamente à possibilidade de redução, de parcelamento, se poderia diminuir esses débitos e haver um saldo positivo que poderia ser dado a um Instituto Aeros. Infelizmente, pelos cálculos que foram feitos, né, mesmo com esse desconto, porque no primeiro momento o valor apurado que o Grupo Varig deveria à União, em termos de créditos tributários, seria 6.892.496.000 reais. Com esse desconto, com essa análise que foi feita, infelizmente o valor apenas cairia a 3.959.265.000 reais, sendo que o valor do crédito da Varig para com a União, no caso da defasagem tarifária, ela equivaleria a 2.719.027.000 reais, ou seja, infelizmente não haveria um valor, né, suficiente. Além disso, o ministro Adams também, ele deu oportunidade, diante desse relatório, de serem ouvidos os interessados, ou seja, o Instituto Aeros, o Sindicato dos Aeronautas, né? E houve uma série de petições, inclusive da própria Varig, petições sobre esse relatório e questionando, né, esse relatório. Uma das questões seria essa questão da ordem, da precedência do crédito tributário, né? E infelizmente não conseguimos transpor esse óbice. Outra questão seria em relação ao dispositivo constitucional que veda o aporte espontâneo de recursos a uma entidade fechada de previdência complementar, né? Em relação a esse ponto, nós estamos terminando um estudo, mas é importante aqui dizer que, em tese, se você for analisar, a norma constitucional ela fala em um aporte espontâneo, né? E eventualmente, se formos analisar, se houver uma condenação da União, o aporte não será instantâneo e, eventualmente, poderíamos haver, se pensar em analisar uma possibilidade de acordo, que aí não seria um aporte instantâneo, ou seja, em tese poderia não ser um óbice, esse dispositivo constitucional, um óbice. Outra questão que temos analisado é em relação à decisão do TCU, que determina que haja o princípio se observe o princípio da economicidade em acordos judiciais homologados pelo judiciário, né? Com relação a essa questão do princípio da economicidade, é uma coisa que nos dá muita dor de cabeça, porque, ao mesmo tempo
que nós sabemos que nós somos os grandes clientes do Poder Judiciário, que gostaríamos de fazer acordo em inúmeros processos, né? Nós temos um óbice que é criado e, ao mesmo tempo, um certo temor dos advogados, dos servidores públicos, aqui são advogados, de, eventualmente, seus acordos judiciais serem questionados. Mas eu entendo aqui, eu acho que isso é algo que pode ser examinado com mais cautela, né, que o princípio da economicidade, ele pode ter seus temperamentos, né? Aqui foi levantado de uma forma muito inteligente pelo advogados que contestaram o grupo de trabalho, né? Até falando que se deve buscar a função social de toda a norma, né? E até dizendo que, poxa, aí haveria até um clamor social em relação a essa questão, né? Obrigado. Em relação essa questão do clamor social, a gente ainda tem uma certa dificuldade, mas o que se pode talvez analisar com mais calma é que o pagamento que a União faria ao Instituto Aeros, ele poderia ser um pagamento através de títulos, que seria um pagamento diferido para o futuro. A gente pode, eventualmente, estar analisando se a gente consegue, de alguma forma, incluir isso como uma observância ao princípio da economicidade, né? Temos muito temor, mas, de alguma forma, é importante dizer que eu acho que também na análise desse princípio da economicidade, a gente tem que ver também, não só o valor, por exemplo, no caso do Instituto Aeros, o Instituto Aeros não poderia, de jeito nenhum, dar um desconto no valor que a União seria devido, eventualmente uma condenação da União. Mas podemos até analisar isso, a gente tem iniciado na AGU, se os custos do processo valeriam a pena, os custos do processo, e, na verdade, a incidência de juros, né, de correções monetárias, se valeria a pena você continuar uma demanda judicial, né? Claro que isso aí demanda uma análise até que ponto esse processo, qual vai ser a decisão judicial, favorável à União ou à outra parte. Temos que analisar também, de alguma forma, demonstrar que se a União, em vez de guardar um eventual esqueleto, que seria muito mais justo, muito mais diligente fazer um acordo. Só que essas duas questões a gente ainda está em análise. Agora, o grande problema, que eu digo que é a grande sinuca de bico nossa, é efetivamente a questão relativamente aos débitos tributários da Varig, e que, em virtude desses dois dispositivos da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não nos permite que possamos destinar esse valor diretamente ao Instituto Aeros, fazendo um acordo, né, judicial, né? Enfim, eu quero dizer que nós, da Advocacia Geral da União, estamos sempre à disposição para conversar, para debater, tentar encontrar uma solução, né, para a questão, né, questão jurídica, e que, infelizmente, nesse momento, né, eu, claro, gostaria de coração, tenho até parentes que também fazem parte da Varig, gostaria de coração poder dar uma outra informação a todos os presentes, mas por uma questão de transparência, eu tenho que dar a informação dos óbitos que foram levantados e que até no momento, pelo grupo de trabalho, um grupo composto por inúmeros técnicos e advogados, que até no momento não temos conseguido ultrapassar, né? Mas agradeço o convite do senador Paim e agradeço a atenção de todos. Agradeço ao doutor Fernando, que quando fizemos a audiência pública, o doutor Fernando disseram que a AGU não viria. Disseram que? Disseram que não viria. Não, acho que é importante isso. A gente vem, a gente faz o debate e tenta construir caminhos, que é o que eu estou torcendo, que a gente construa um caminho que busque a solução. Eu só quero informar que o
o Antônio Marcelo Bona, né? Que é do Sindicato Nacional do Jornal também, ele pediu se é possível que essa audiência seja distribuída em cópia, áudio, vídeo, em CD, para as pessoas que assim solicitarem. A gente garante que isso será distribuído logo após o pedido que tem que ser feito formalmente, e o meu gabinete mesmo, a comissão, distribui, ok? Então, passamos a palavra nesse momento à senhora Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer ao senador Paim, ao senador Álvaro Dias, senadora Ana Amélia e diversos outros senadores, inclusive ao senador hoje ministro da Previdência, que durante esses últimos 3 anos praticamente vem nos abraçando emocionalmente e com aquela vontade mesmo em busca de uma solução definitiva para os mais de 10 mil trabalhadores pertencentes ao Aeros e em torno de 4 mil pertencentes ao Aeros da VASP, né? Eu tinha me organizado para mostrar uma situação para vocês e vou fazê-lo. Eu tinha já até desistido de passar o filminho, mas eu vou fazer, porque eu acho que eu preciso me tranquilizar antes de questionar algumas questões junto ao doutor Fernando, que, por sinal, nos trouxe uma preocupação muito, muito séria. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de apresentar para os senhores, e até para que a gente relaxasse um pouquinho, o quanto os trabalhadores da Varig foram enganados desde a década de 80. Né? Talvez a pretensão não fosse essa. Eu não posso falar pelos patrocinadores, eu posso falar pelos trabalhadores que acreditaram, mas as autoridades trabalharam para isso. E eu hoje aqui, depois de todos os discursos que eu escutei, do professor Rui Brito, da Cláudia, do Itamar, e graças a Deus do Dagomar, né, que foi corajoso demais, eu quero aqui parabenizá-lo, que oficialmente declarou que o papel da SPC é fiscalizar. Então, para nós, essa declaração do participante da Previc, ela foi muito rica, ela nos contemplou, né, porque é o que nós estamos buscando na justiça aos trabalhadores participantes do Aeros. Mostrar, quer dizer, o funcionário público está admitindo que o papel fiscalizou e isso não foi feito, porque nós temos provas